E aqui no Brasil a gente tinha Dom Pedro II, o reinado dele, e a esposa dele, Teresa Cristina, era uma italiana de Nápoles. E eu me lembro que era um desafio muito grande, porque meu pai falava que estava me preparando e os outros empresários não acreditavam. Mas você está preparando uma mulher para te suceder? O primeiro tiar do nosso setor de rochas, tiar de serragem, foi instalado em 1963 por Horácio Escaramuça. E meu pai, no ano 2000, consegue comprar esse tiar. E hoje esse tiar está na nossa posse como uma relíquia do nosso setor. Quando o Horácio começa a serrar, ele falava que em média eram 15 dias para serrar um bloco. Hoje nós temos um setor que responde, o Espírito Santo responde por mais de 80% das exportações brasileiras e posiciona o Brasil como o quarto maior do mundo em produção e quinto maior do mundo em exportações. Bad Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, gente, está começando mais um podcast no Plano 7. E nesta noite nós teremos uma convidada muito especial. Ela tem muita história para contar. Olha, gente finíssima, muito inteligente. Nós também temos o Ramon aqui, né? Ramon, apresenta aí pra gente, você que já conhece ela. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Bom te ver. Boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá, né? Que Não sei o horário que a tá hora, assistindo, né? É. Araciene Escaramuça Pessim, essa menina tem muita história para contar, como você disse. Puxa. Sabe muito do setor de rochas, design. Vamos aprender com ela? Vamos embarcar nessa Seja jornada. bem-vinda. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Boa madrugada. Ou boa madrugada. Agradeço o convite, um prazer estar aqui hoje para a gente poder falar sobre o nosso setor de rochas, né? A imigração italiana e trazer um pouquinho de informação para todos. Muito bem. Ramon, temos o Grupo Coroa, né? Não Você é? sabia? Aliás, ó, um brinde com Bad Wolf, né? Bad Wolf. Bad Wolf, olha, gostei, hein? O seu é de melancia, O meu né? é de melancia. Lembrou aquele chiclete de melancia? Você tem agora o Nossa, o Bad energético de Wolf melancia. é excelente, excelente. E sem açúcar. E sem açúcar. Ó, Eu vamos só não manter tô- o shape. Eu só não estou tomando agora porque de noite não posso tomar energético, porque eu não durmo, né? Mas de manhã, quando eu estou assim, precisando de uma energia, Bad Wolf é maravilhoso. Então, Ramon, você não precisa de asas para voar. Você precisa, sabe de quê? De energia. Você precisa de Bad Wolf. Bad Wolf do Grupo Coroa. Muito bom. Um excelente energético. Olha, e ele é sem açúcar, tá, Ramon? E quando a gente fala de coroa, uma das melhores águas do Espírito Santo, né? Sim, água Campinho. Né? Então, a Sem origem dúvida. da água influi demais nos produtos, Sim, você sabe sim, disso. Então, quando sim, você sim. tem uma água de qualidade, o produto é de qualidade. Com certeza, com certeza. A bola é com você, Ramon. Comigo já? Já. Então, só tem uma pergunta inicial para fazer. Araciene por Araciene, quem é você? Nossa, agora você... Eu sou uma empresária do setor de rochas, uma industrial, que é apaixonada por rochas, né? Cresci nesse meio e, como toda descendente italiana, também tenho uma paixão enorme por essas tradições, essa cultura, né, italiana. Gosto muito do mundo acadêmico, então continuo sempre estudando, sempre aprimorando. Sou mãe de 2 meninas, Alice e Louise, e a gente tem uma terceira filhinha que é uma cachorrinha, a Amora, né? E sou muito família, sou muito católica, gosto muito de rezar também e apaixonada pelas rochas, pelo nosso setor, pelo processo produtivo. E é isso, Tá no DNA, tá no DNA. né? Que você é filha do... Aremildo Pessim.
Papai foi um empresário muito importante para o nosso setor. Ele começa na década de 80 e ele monta a primeira unidade de processamento de piso com 1,5 cm de espessura. Essa unidade propiciou a ele inúmeras condecorações, porque foi um avanço muito grande para o nosso setor. A gente só serrava 2 centímetros ou 3 centímetros. E aí ele afina o piso, né, diminuindo o peso, então a obra ficava mais leve, o transporte ficava, né, com um custo menor, e aí ele conseguiu, de fato, fazer uma evolução muito grande. Uma delas é a setor. Casa de Pedra, né? Que é um marco na arquitetura. Na sequência, ele constrói a casa dele, que era um sonho que ele e a minha mãe tinham, e ele faz uma casa completamente revestida de rocha. E aí eu falo que este meu cotidiano da época me moldava para esse futuro que eu vivo hoje, que é o meu presente, né? Quantos metros quadrados essa casa? Ela tem em torno de, se eu não me engano, 550 metros, por aí. Ela é bem grande, é uma casa muito bonita, ela é toda revestida de rocha. O que é mais interessante nela, ele utilizou diferentes texturas, que são os acabamentos de superfície, né, que na época não era tão comum, na década de 90. Então, ele tem a pedra, desde a pedra polida, a pedra bruta, a pedra flameada. Então, ele brincou com essas texturas todas. Ele brincou muito com as espessuras, que na época também não era usual. Então, você encontra peças dentro da casa que vão de 1,5 cm a 10 centímetros a espessura. Então, ele fez essa junção toda e trabalhou a rocha como estrutura, né? Não só como revestimento, mas como estrutura. Então, por exemplo, você tem escada dentro da casa, que é pedra sobre pedra, eliminando a alvenaria. E aí a gente volta à Roma antiga, como eles utilizavam as rochas, né? E é um trabalho que hoje eu também busco muito, que é fomentar esse uso da rocha enquanto também estrutura. Mas ele não tinha essa expertise sua de design, igual você tem hoje e tal? Não, ele é muito inteligente, ele é muito visionário, graças a Deus está muito bem de saúde até hoje, né? Acompanhando hoje o meu trabalho no nosso setor, mas de fato, academicamente, eu tive a oportunidade de fato, né, concluir mais cursos, mais formações, mas eu falo que tudo parte desse início lá atrás, né, dele estar sempre voltado para descobrir novas técnicas produtivas, e eu acabei virando uma industrial por acompanhar isso tudo. Mas ele fez algo incrível assim, por intuição mesmo, assim? Foi fazendo? Foi fazendo. Sempre gostou muito de ler, sempre foi um autodidata, né? Mas ele não tinha essa formação acadêmica toda comparado à minha hoje. Aliás, eu acho que é uma marca dos italianos, né? Essa galera toda que veio para o Brasil, que a gente vai ainda falar dos 150 anos da imigração italiana, vieram com a coragem, com a alma e com a intuição, né? Sim. Muita fé, né? A fé mantinha eles unidos e sempre acreditando que conseguiriam vencer, perseverantes, resilientes, né? A história italiana é uma história linda, né? Eles passam por uma unificação. A Península Ibérica, né? No século que a gente vai falar aí, de século XIX, eles não existia Itália. A Península Ibérica eram pequenos países, pequenas províncias. E eles resolvem ali, começa um movimento no sul, de unir a Península Ibérica toda. Então, eles entram em guerra, porque uma parte dessa península estava na mão de alemães, outra parte de austríacos, outra parte de franceses. Então, eles entram em guerra para unificar a Península Itálica toda e criar a Itália. E aí começa a saga deles, porque eles acabam entrando num processo econômico muito difícil por estar em guerra, e eles acabam perdendo muitos, né, entes queridos, enfim, o sofrimento começa aí. E aí vem a ideia de emigrar, né, que eles acabam saindo dessa Itália que está nesse momento conturbado, e aqui no Brasil a gente tinha Dom Pedro II, o reinado dele, e a esposa dele, Teresa Cristina, era uma italiana de Nápoles. Então, ela faz todo um incentivo político para que os italianos viessem para o nosso país. Poucas pessoas sabem disso, mas Dom Pedro II foi casado com uma italiana. Olha que bacana, hein? Interessante isso aí. Aprendendo, estou te falando. A gente vai aprendendo. Todo momento é dia de aprender. Uma italiana, então a esposa
Teresa Até Cristina na casa de Bourbon. de Dom Pedro, quem mandava era a mulher. Sim. E ela ajuda nessas políticas migratórias e eles vêm, né, em massa. Hoje a comunidade de descendentes italianos no Brasil passa de 35 milhões de pessoas. Oxe, veja bem. Acho que é um dos maiores, os países que mais tem italiano. Sim. Fora da Itália. A colônia não é? italiana brasileira é a maior do mundo. Do mundo, né? É. Pensa bem. E boa parte do Espírito Santo, né? Sim, Veio... o Espírito Santo está no ranking em relação à população, nós somos o primeiro. Em volume de descendentes por número populacional. Puxa vida. Agora, vamos voltar um pouquinho lá no setor de rochas. Quando que você começou a ser inserida aí nesse ramo aí? Desde... Então, eu fui criada dentro da indústria, Dentro da né? indústria. Meus pais trabalham juntos, né? Trabalhavam. Minha mãe sempre na área mais administrativa, né? Mas sempre trabalhou na nossa indústria. E eu lá... meado da década de 90, começo de fato a trabalhar mais firme, e aí 95, 96, nesse período aí. Desde então, nunca mais parei, né? Nunca mais parei. Aliás, essa questão da mulher na época que você começou a trabalhar no chão ali, né? Da Da indústria, na produção mesmo, poucas mulheres. Você lembra de mais alguma mulher? Eu não Nessa me mesma área lembro, que você- Ramon. E eu me lembro que era um desafio muito grande, porque meu pai falava que estava me preparando e os outros empresários não acreditavam. Mas você está preparando uma mulher para te suceder? Como assim, né? Como Como, assim? né? Então eu lembro que de fato existia um preconceito muito grande. E eu falo que o meu pai, eu sou a filha mais velha, né? Nós somos só em 2 filhas, e eu nunca senti esse preconceito por parte do meu pai. Mas do setor, sim. Do setor, sim. Eu, na verdade, eu e meu pai, a gente tem uma personalidade muito próxima, né? Nós somos muito líderes, né? Você é a primeira Uhum. filha? Eu sou a primeira, a mais velha, a primeira, mas no setor sempre tem, até hoje. Muitas vezes eu sinto que eu tenho que mostrar uma capacidade muito maior para mostrar que, de fato, eu tenho aptidão para aquilo, né? Eu tenho admiração pela família milanese também, né? Sim. A galera da Sim. feira aí. lembrado. A gente fez uma entrevista com a Flávia e tal. E eu sinto assim que é um desafio gigante ali, né, cara? Muito, Sim. muito. Muitas Cecília pedradas foi que se leva, né? corajosa. E Cecília a foi mãe corajosa, né? dela, a mãe dela foi uma guerreira, uma heroína no nosso setor, porque levou essa feira à frente, né? Existem episódios lindíssimos da Cecília, do Wilson, que é o esposo dela, sempre ali junto, apoiando tudo, né? E os meus pais, todo ano, lá nos tempos áureos, né, que a Cecília e o meu pai e tal estavam atuando, toda feira, tinha um dia da feira que era sagrado. A Cecília e o Wilson almoçavam com papai e mamãe no meio da feira, eles paravam tudo para fazer Pra o almoço almoçar. deles. Aí eles Que almoçavam maravilha. juntos na casa de pedra, né? E tiveram momentos muito importantes do setor que, por exemplo, o primeiro tiar do nosso setor de rochas, tiar de serragem, foi instalado em 1963 por Horácio Escaramuça. E o meu pai, no ano 2000, consegue comprar esse tiar. E hoje esse tiar está na nossa posse como uma relíquia do nosso setor. E mais ou menos no ano de 2005, se eu não me engano, o meu pai expõe dentro da Feira do Mármore, num projeto com Cecília e o Wilson, meus pais expõem esse tiar, né, que é uma relíquia do nosso setor. Então existem muitos momentos assim muito bonitos dessa relação da Milanese conosco. Foi até bom você falar disso, que eu sempre cobrei do Ed, né, da pessoal do Cindy Rocha e tal, deveria de ter um museu, né, Museu do Mármore e do Granito. mármore e granito. Uma boa ideia para quem gosta de pesquisas, Sim. né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer o caminho histórico que nos trouxe até aqui. Exatamente. Porque a gente só consegue nos projetarmos para o futuro a partir da análise do passado. Uhum, Né? uhum. Então, e honrar essas pessoas todas que passaram, né? A primeira mineração foi extremamente sofrida para ela acontecer. Ela acontece em 1957, nas terras do meu bisavô, o Luiz de Escaramuza, em Prosperidade. Todo mundo fala, começou em Cachoeiro. De fato, começou em Cachoeiro, porque Prosperidade, na época, pertencia a Cachoeiro. Então, e foi lá que ele arrenda as terras para o Horácio Escaramuça, esse sobrinho,
né, filho de um irmão dele. E o Horácio começa essa saga de fazer essa primeira mineração. Quando o Horácio começa a serrar, ele falava que, em média, eram 15 dias para serrar um bloco. 15 dias? 15 dias. Eles usavam areia junto com o fio helicoidal, e essa areia eles retiravam do Rio Fruteiras, que passava atrás da casa de Horácio. Então, era a areia da parte de trás da casa. Para poder ajudar a serrar? Sim. Foi muito sofrimento, assim. Eles abriam estradas no enxadão para dar acesso à saída de bloco. Na cara e coragem, né? Na cara e na coragem. Então, eu digo que hoje a gente vive num mundo de muitas facilidades, né? Então, é o mínimo a gente honrar essa história toda e abrir espaço para relembrar, né, esses momentos todos que culminaram hoje na nossa realidade atual, que é, né, a gente começa com o primeiro bloco em 1957. Hoje nós temos um setor que responde, o Espírito Santo responde por mais de 80% das exportações brasileiras. E posiciona o Brasil como 4º maior do mundo em produção e 5º maior do mundo em exportações. Viu? Então, o Espírito Santo, hoje, pensar que de uma mineração em 1957, com toda essa dificuldade, hoje a gente tem um setor extremamente pujante e que posiciona o Brasil nesse cenário mundial e com a maior geodiversidade do mundo. É a brasileira, que muita gente desconhece isso, Anderson. E tem pedra de cachoeira em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar do mundo. Inclusive em monumentos famosos. Sim. Que você ainda vai falar, guarda, ela vai revelar os monumentos, às vezes talvez você nem saiba quais são. Eu queria perguntar para você uma coisa. Falamos de você, mulher, graças a Deus e graças a seu pai, que foi visionário, preparou você para a gestão. Mas lá atrás tem uma outra mulher que, podemos dizer, ela descobriu, ela viu que tinha algo diferente na terra dela. Que mulher foi essa? Conta pra gente. Eu trouxe na exposição histórica do ano passado, na FENARC Design, a história de Henriqueta Rios de Souza. Ela foi uma fazendeira, né? Ela foi casada com Francisco Monteiro. Eles eram donos da fazenda Monte Líbano. E ela fica viúva aos 48 anos de idade, ainda no século XIX. E ela toca a fazenda sozinha, cria os filhos. E em 1902, ela contrata 2 geólogos, engenheiros de Minas. Eles vêm, fazem uma pesquisa ampla de que tipo de rocha tinha dentro dessa fazenda dela, descobrem mármore branco e ela um publica... dos mais desejados, né? Sim, diga-se de passagem, o preto e o branco são... Exatamente. Né? E aí ela publica essa pesquisa, esse relatório geológico, no jornal O Cachoeirano, em 1902. E aí, quando eu, nessa busca por documentos da época, para entender quando efetivamente alguém descobriu em Cachoeiro mármore, eu me deparo nessas pesquisas todas, que inclusive também preciso destacar que o meu pai é um apaixonado por essa história, então ali a gente pesquisa muita coisa junto, né? E ele que encontra primeiro esse jornal e me traz, e eu falei, nossa, vamos atrás de ver quem é ela, quem é essa mulher? Em 1902, publicar uma mulher, né, num jornal. Nessa época ela já era viúva, e ela administrava a fazenda sozinha, e ela foi mãe de um dos maiores, né, governadores que o nosso estado já teve. Ela foi mãe de Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro, né, o bispo Fernando Monteiro foi filho dela também. Então ela tem uma história linda de vida. Isso, e aí você não tem nem como imaginar o que ela passou. Também enfrentando preconceito, as dificuldades. Fazendeira, 1902. Pensa bem. E aí eu trouxe no ano passado a história dela e tudo que os filhos dela promoveram e que estão conectados, né, com a nossa realidade do nosso setor hoje. Por exemplo, Jerônimo Monteiro, ele traz a primeira usina hidrelétrica industrial para o Rio Fruteiras. E ali é onde acontece o primeiro tiar. Então, a primeira unidade de processamento, né, de energia industrial do nosso estado foi no Rio Fruteiras, um pouco acima de Prosperidade, e a gente vai ter na década de 60 o primeiro tiar rodando, graças
a um fato heróico de Jerônimo Monteiro lá atrás, né? Então eu fui conectando essa história toda dela e da família dela ao nosso setor. E aí trouxe também essa primeira pedreira do nosso setor nessa exposição histórica, e nesse ano, né, nós estamos com a exposição histórica Os Italianos e as Rochas Capixabas. O tiar já foi uma certa evolução daquela história que você contou antes. O tiar foi um dos primeiros... Esse, sim, o primeiro tiar, 1963, logo após, aí, alguns anos após a primeira pedreira. Uhum. Ele foi montado em Prosperidade mesmo. E ele funcionou graças à energia dessa hidrelétrica. Esse que papai comprou. Esse que papai adquiriu no ano 2000. Que está lá como uma relíquia. Como uma relíquia nossa. Só uma curiosidade, com relação à serragem de um bloco antes e hoje no fio, como que está então, essa diferença? O fio que eu citei lá no início com areia era o fio dentro da própria jazida. Sim. Tá? Para cortar dentro da própria jazida. E aí o processo de serragem era com lâminas de aço e areia também. Né? E aí, como ele disse 15 dias para serrar um bloco de mármore. Horácio tinha mais ou menos essa conta. A gente teve uma evolução histórica no setor que hoje um bloco de mármore a gente serra com poucas horas. Numa máquina de multifio, muito né? Rápido, né? Muito rápido. Com respeito ao meio ambiente, tem toda uma tônica aí também. Sim. Aliás, até queria a sua visão disso. De lá para cá, o que evoluiu na questão da relação do setor de rochas com o meio ambiente, na sua visão? Então, uma das minhas pós-graduações foi design sustentável, porque existem inúmeros estudos até mundiais sobre as rochas, enfim, e que eu entendo que a gente poderia compilar esses estudos, então eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação para fazer isso. E aí eu estudei durante a pós inteira, colocando os professores que me deram a aula para pensar comigo sobre o setor de rochas, né? E a gente tem hoje um produto que é o mais sustentável da cadeia, se comparado aos outros, como porcelanato, cerâmicas, até o próprio asfalto, carpete, enfim, né? As rochas estão no ranking como o primeiro mais sustentável do mundo. Teve um evento em 2021 em Portugal que chancelou que a rocha natural é o material de construção mais antigo e mais durável da humanidade. Então, a gente tem elementos, né? E na questão... Você acabou de citar aí a Roma, né? Sim, obras estão até hoje aí, né? A gente visita, eu costumo falar que a gente visita a Roma Antiga para ir olhar pedras que estão instaladas há 2000 anos atrás. O Coliseu é uma delas. Uhum. Né? Então, para que você vai a Roma? Para ver pedra instalada há 2000 anos atrás, né? O pessoal vai lá passear e tal, vai ver pedra. Tudo que você vá fazer em Roma... Né? Ah, mas eu fui ver a Pietà, é de pedra. Ah, eu fui ver o Coliseu, é de pedra. Ah, eu fui no Fórum Romano, é pedra. Né? E ali em Roma tem dois fatos que eu considero muito interessantes. Esta Roma antiga, que foi construída no auge do imperador Otávio Augusto, ele criou a paz augusta, ele ficou 40 anos no poder e é um período de pouquíssimas guerras. Né? Ele foi um grande pacificador. E ele contrata um arquiteto que foi o Vitrúvio, Marcos Vitrúvio. Vitrúvio deixou um tratado de arquitetura, que é o primeiro livro que se tem registro da antiguidade ligado à arquitetura. E nesse livro, esse livro é lindo, Vitrúvio vem trazendo, discorrendo qual seria o melhor material para se construir a pedido de Otávio Augusto, esse estudo. E ele fecha a conclusão do estudo dele dizendo: o melhor material para se construir tem que ter 3 elementos, firmitas, venustas, utilitar, que é solidez, beleza e utilidade. E ele fecha a tríade dele dizendo: não tem outra opção, é a rocha natural. E aí essa Roma toda de pedra que a gente visita até os dias de hoje é uma escolha desse arquiteto, né? E até os dias de hoje, os estudantes em arquitetura, engenharia, design, estudam a tríade vitruviana, né? Ela perdura até os dias de hoje. E quando a gente vai a Roma, a gente vê muitos materiais diferentes, né? E ali eu comecei a estudar sobre isso, e eles queriam
demonstrar o poderio romano, né, até onde o Império Romano alcançava. Então, eles trouxeram rochas de todo o Império. E aí, por isso que a gente vê rochas de outros lugares ali que não são da própria Itália, né? Porque a rocha simbolizava esse poder, essa soberania, né? E é muito interessante estudar isso. A gente está tudo. falando do Império Romano, mas provavelmente a questão das pirâmides também foram construídas com pedras também. Outro tipo de pedra. Outro tipo de pedra. Mas aí ali já também Egito. gera uma visão de que pedra era eterna, né? Sim, já tinham esse conhecimento, sim. creio eu, não? E aí a gente se pergunta como que eles conseguiram, né? Não é? Sem tecnologia nenhuma. Qual a tecnologia da época, né? Porque são... E os maias, incas e por aí vai. A gente está falando de várias culturas. Exatamente. E é engraçado que como que foi feito, né, cara? Como? Perfeito, Aí, cara. se a gente falar de pedra, tem Stonehenge, Ilha de Páscoa. Cada pedra de uma forma, esculpida ou não, né? E é a forma de esculpir isso, né, cara? Como, né? Faziam isso. Né? E aí, vamos voltar aqui uma questão que você falou, eu achei muito interessante, da história. Né? Aí a gente vai voltar, acho que para a década de 60, não sei, essa época que seu tio já estava trabalhando com as pedras lá em Prosperidade. E aí começou a ter o quê? Uma demanda, uma procura de pedras pelo Brasil. Como é que foi aí? Com essas amostras da primeira jazida, um grupo de empresários do Rio de Janeiro aportaram, eles foram investidores, né, nessa primeira mineração. E aí eles começaram a levar os blocos e levaram essas amostras até Oscar Niemeyer. E Niemeyer vai e especifica o mármore de Prosperidade Só o Niemeyer, né? para revestir os edifícios cívicos de Brasília que estava, né, construindo. E aí a gente tem um boom do nosso setor. As pessoas perguntam muito, mas por que cresceu tão rápido? Por que o Espírito Santo virou a bola da vez? Simples, uma especificação técnica de um dos maiores arquitetos do nosso país. E no momento da inauguração de Brasília, nós tivemos ali mais de 100 países representados e ali virou o showroom do nosso setor, né? Imagina, né? Que cartão de visita, né? Que cartão. E hoje, os principais locais do Brasil, você falou Brasília, que tem o mármore de Cachoeiro, ou da região. Então, né? A gente tem naquele conjunto da Pampulha, muito mármore Belo ali. Horizonte. A gente tem no próprio piso do check-in do aeroporto de Congonhas, Olha que é um xadrez, se vocês lembrarem, ele Sim, é todo verdade. preto e branco, ali é mármore nosso, né? Aqui na nossa igreja Consolação mesmo, em Cachoeiro, que é uma igreja da década de 60, então já ela tem o recebeu o mármore. mármore dessa época ainda também, simultânea a Brasília, ela recebe também mármore. E o Copan, são muitos edifícios Copan em São antigos Paulo, que pessoal, são que- famosos, Rio que de Janeiro. tem. Ai, agora de cabeça, Ramon, Tem é problema não, difícil mas, lembrar gente, de tudo, tem. mas é muito. Tem, com certeza. E hoje, e até Espalhado os pelo dias, mundo, Dubai. e o interessante dizer que hoje as minerações no nosso sul do nosso estado persistem a todo vapor. O mármore daqui de Cachoeiro continua sendo exportado. Existem indústrias fortes do nosso setor que são especialistas em exportar o mármore daqui. Os Estados Unidos é um dos países que consomem muito mármore capixaba. Da Cachoeira e região. Você Região pode colocar. toda. O que é Cachoeiro, Castelo, Vargem Alta? Sim, ali você tem uma cadeia geológica, né, que sai dali, vai para Gironda, vai pegando isso que eu queria todo te aquele perguntar. trecho. Tem um veio ali certo, Tem um né? veio Na área ali, geológico. geológico. Sim, sim. Que é por causa da formação. E a gente, por exemplo, Castelo, onde era mar, né? Aquela área lá da Gruta do Limoeiro, enfim, que já disseram ali as pesquisas Sim, arqueológicas. sim. Então você imagina a quantidade, a diversidade que tem de, não sei, a composição, Tipos é o nome. rochosos. Os tipos rochosos, né? Sim. De cores diferentes. E Temos aí- a pedra azul, né? E os, Pra e você o- ver. sim, e os geólogos afirmam que a gente ainda não conhece o que a gente tem no nosso Brasil. Já considerados a maior geodiversidade do mundo, e a gente ainda não sabe tudo que tem. Mas tem alguns lugares que tem material, mas não pode ser retirado. Tem. Aí você tem toda uma legislação ambiental, né? Uhum. Que rege o nosso direito ambiental e o direito minerário. E o Brasil é um dos países bem evoluídos nessa questão de preservação. Agora, por outro lado, também é importante falar
que as pessoas falam muito assim, mas você vai na natureza e tira, né, e extrai, você está agredindo a natureza. Tá, o carro que a gente anda, o relógio que a gente usa, esse microfone que eu estou falando, essa caneca que eu estou tomando, né, energético, tudo isso foi tirado da natureza. Sim. Tudo isso vem da natureza, né? Então, as pessoas muitas vezes não têm noção que os minerais, eles foram, de fato, eu considero um presente de Deus para nós, que é por isso que a gente evolui, né? A gente fala que as rochas, elas estão em todos os períodos civilizatórios. O homem primeiro morava numa caverna. Exatamente. Os primeiros registros de que o homem escrevia estão nas pinturas rupestres. Então, a rocha acompanha a gente nesse período evolutivo todo. E os outros minerais que a gente utiliza, muitas vezes a gente não se dá conta, Anderson, que o carro que a gente anda é praticamente todo tirado da natureza. Sim, sim. Né? E a pedra fica com essa má visão, né? Sendo que a pedra, ela só é lapidada. Então, o nível de poluição que a gente traz para o meio ambiente é praticamente zero. Por quê? A gente não tem queima, então a gente não agride a camada de ozônio. A gente tem um processo produtivo hoje que 95% da água, ela é água de reuso, ela recicla dentro de um circuito fechado, tá? Se a gente elimina, por exemplo, o que eu costumo falar muito, a nossa pedra, por exemplo, se essa mesa fosse de rocha, eu não quero mais a mesa, posso fazer uma pia com ela? Pode, tranquilamente. Mas eu não quero pia, eu quero jogar fora. Brita, quebra ela toda, brita e bota na sua obra que está começando aqui do lado, né? Mas 100% reciclável. 100% reciclável. É o design que a gente chama circular, ela não tem fim, ela nunca vai ser considerada um rejeito. Sim, ela sim. nunca é um lixo. Né, que você tirou e jogou ali, e mesmo que você jogue ali no seu quintal, ela volta para a natureza do jeito que ela saiu, ela é pedra. Tem também o direito de propriedade também, por exemplo, o cara tem no terreno dele e tal, né? Eu já ouvi muito falar sobre que a pessoa ia lá e registrava a pedra e tal, sem o proprietário saber como que... Então, isso funciona da seguinte forma. Primeiro, a jazida, né, as rochas, elas não pertencem a nós, elas pertencem à União, ao governo federal. Eles são os proprietários das rochas do Brasil inteiro. O que eles fazem com as empresas é dar uma concessão que a gente, por um determinado tempo, vai poder ali extrair. Isso está dissociado da posse e da propriedade da terra. Entendi. Então, são coisas completamente distintas. Uma coisa é você ser dono de uma terra, de uma fazenda. Outra coisa é ter uma rocha ali que pertence ao governo federal, pertence à União, e uma empresa foi lá e pediu o registro dela para poder minerar. O governo federal autoriza ou não, aí tem todo um processo, né? E se o governo federal autoriza, essa importância está acima da importância de ter a propriedade. Então, automaticamente, por mais que o fazendeiro não queira que entre na sua terra, qualquer juiz vai dar o direito para entrar sim. Por quê? Porque é o bem da União, e a União com isso gera impostos, gera emprego, gera renda. Mas gerou desgaste em algum momento no setor? Você que já estuda... Existem sim vários fatos de desgaste, até por falta de conhecimento e de explicação sobre isso. O meu pai tem uma política particular de sempre comprar as terras onde ele tem as concessões. Perfeito. Então, a gente acaba não tendo, a gente é dono da terra e da concessão, né? E lembrando que essa concessão, ela pode cair a qualquer momento. A gente nunca vai ter a rocha para... Não. Você falou uma questão importante, a questão do conhecimento. Será que falta também, vamos falar de Cachoeiro, tomar posse desse conhecimento da importância, da história, do que significa as pedras daqui para o mundo e para Cachoeiro, principalmente? Sem sombra de dúvida. E assim... aí eu entro na questão da Rocha Ativa hoje, né, que tem feito um trabalho belíssimo social e que tem ajudado muito crianças, adolescentes, e eu entendo que é por essa via, é a via do pertencimento, né, a população entender o quanto o setor de rochas faz bem para a nossa economia capixaba, né, o quanto gera renda, emprego, oportunidade, e ao mesmo tempo também falta conhecimento para expandir para que entendam que nós temos um produto altamente sustentável, nós somos a maior geodiversidade do mundo,
né? E o quanto isso impactaria positivamente, né, na nossa... Incrementaria ainda mais, né, essas relações todas que a gente tem. Será que é muita utopia a gente pensar que Cachoeiro pode se tornar um cartão de visitas, como Roma, assim, toda de mármore, calçadas de mármore, praças de mármore? Eu sou suspeita em falar, né, Ramon? Mas porque, fica uma dica aí num ano como nós estamos sim, de política, que os próximos líderes pensem nisso, sim, com pessoas que entendam, né, Araciane? A minha primeira pós-graduação no design foi design para mobilidade urbana. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu fiz um curso de Harvard, que é o CitiesX. A gente estuda as cidades no passado, no presente e no futuro. E ali a gente vê o quanto... a gente estuda muito agora o neurourbanismo, que é o quanto os produtos naturais aplicados na mobilidade urbana trazem um impacto cognitivo positivo para as pessoas. Esse estudo é lindo. Então, Opa, assim... Isso me interessa. Isso é lindo, porque às vezes você vai, e aí a gente começa a comparar muito. Você entra num metrô em São Paulo, que o piso é industrial, é um cimentício, as paredes são tudo de cimento, e você sente uma pressão ali, né, do próprio ambiente, é tudo muito industrial, é tudo muito... E quando você entra numa estação que ela é toda de granito, a sensação é outra. E as pessoas não se dão conta disso, né? Vivem, absorvem isso, e isso já está comprovado. Isso é o design biofílico, a neuroarquitetura, que nós viemos, o homem veio da natureza. A tecnologia está só há 200 anos na nossa humanidade, né? As cidades, enquanto metrópoles, elas surgiram há poucos séculos, né, de uma história de milênios de evolução humana. Então, o que a gente entende a gente precisa aproximar o homem da natureza de novo. E nada melhor do que trazer a rocha para esse ambiente, porque é uma aproximação. Exatamente. Né? É bom, muito interessante essa questão da mobilidade, sem dúvida. Eu já consegui... eu já tenho aí mais ou menos uns 10 a 15 anos de trabalho exaustivo promovendo a mobilidade com rocha. E eu já consegui participar de obras que, para mim, foram muito importantes. Eu forneci, a nossa indústria forneceu o granito todo para o Farol da Barra, em Salvador. Nós fizemos todas as placas com 7 centímetros de espessura para passar qualquer tipo de veículo. Olha, que bacana. Né? É porque tem todo esse planejamento para, se for só para pessoas, para veículo, né? Sim, existe todas as normas. A gente utiliza muito hoje as normas europeias que definem o espessuramento de acordo com o tráfego. Né? E aí eu fiz também as calçadas de Ipanema e Leblon, que foi uma revitalização fantástica que a gente fez. Fizemos também a Avenida Rio Branco, ao lado do Marco Zero, em Recife, um projeto lindíssimo e que trouxe muita qualidade de vida para aquele centro, né, antigo ali do Recife. Porque o interessante não é, eu entendo isso, Anderson, não é fornecer, é ver o bem que você está promovendo a partir do trabalho que você defende, né? Recentemente, agora, a gente fez todo o calçadão da orla da Praia do Forte, que é uma área extremamente turística, e nós fizemos ali quase 1,5 km de calçadão, e aí eu pude orientar um pouco nas cores. Nós fizemos um calçadão colorido, com diferentes tipos de rochas, mosaicos. Então, hoje, graças a Deus, a gente já tem um pool aí de obras que a gente se orgulha muito de ver que as pessoas estão usufruindo e estão cognitivamente recebendo essa positividade que é o material natural. Essa melhoria na qualidade de vida. Agora, 150 anos de imigração. Agora, 150 anos de imigração italiana. Outra paixão, né? Outra paixão, que eu estou comemorando dia a dia. Fruto de muita pesquisa também. Fruto de muita pesquisa, uma pesquisa já de 2 anos, né? E a gente está agora com a exposição histórica na FENARC Design, os italianos e as rochas capixabas. Eu quis trazer nessa exposição toda essa luta italiana, então eu venho contando a unificação, porque eu entendo que o nosso setor nós somos em muitos descendentes, mas poucos sabem a história, né? Poucos sabem. Tiveram curiosidade de buscar, né? Então eu venho trazendo desde essa unificação italiana e vou contando a saga deles aqui, a primeira cidade colonizada por eles, que foi Santa Teresa, né? Então eu conto essa história também. E a travessia, o navio,
navio como era, as viagens de trem, porque eles começavam a jornada a pé, né? Com as malas, com o que tinha, começava a pé até uma estação de trem. Daí, saindo de lá. Saindo das suas cidadezinhas. Uma linha ia para a estação de trem. Sim. Pensa bem, Anderson. Eles chegavam na estação de trem, dali eles seguiam normalmente para Gênova, que é um porto que mais teve esse processo migratório. Quando eles chegavam a Gênova, eles tinham que esperar a data certa que o navio ia atracar, porque era tudo muito incerto. Não é como hoje, você compra uma passagem, vai voar ou vai entrar no navio e vai embora. Imagina, né? Você ia para Gênova. Dependendo do mar, da maré, né? E você ia para Gênova esperar numa fila de milhares de italianos querendo migrar para ver quando você ia conseguir. E aí começava a saga de sofrimento, de fato, porque muitos não tinham noção do que podia levar nas embarcações, e era em média 100 quilos por adulto. Então, se deixavam muita coisa para trás. Em Gênova tem um museu... Não tinha essa noção antes, né? Não tinha informação. Não tinha informação. Não tinha agência de turismo. Ó, você vai, né? Não era assim, exatamente. Não, por isso que ela fala, hoje a gente vive uma facilidade enorme. Mordomia, né? Enorme. E aí existe um museu em Gênova em que estão todas... uma grande parte dessas peças, né? Enfim, dessas malas, enfim, de tudo isso que foi deixado para trás, porque eles não podiam levar. Não pôde, ficou lá. Uhum. E aí vinham para um país que não tinha a menor ideia. Aí você tem uma travessia extremamente complexa, dias, mais ou menos, na época? Meses, em torno de 45 dias. 80% da embarcação era terceira classe. Eles chamam de cucheta, que eram dormir em bicamas. Uma área para as mulheres e crianças e uma área para os homens. Algumas embarcações permitiam banho semanal e algumas embarcações não. Então, eles ficavam 45 dias sem banho. Eles não tinham lugar para se alimentar, eles tinham um ticket chamado rancho, que eles uma vez por dia se direcionavam a essa fila que dava numa cozinha e eles pegavam uma tigelinha ali, tinha as comidas todas que eles iam dividir com os seus familiares. Isso pelo convés, pelos corredores, na própria bicama. Então, é uma... né? E aí você tem toda a parte de doença contagiosa, só tinha um médico por embarcação e não tinha área de ambulatório nem área de isolamento. Caramba. Muitos morriam e aí se faziam pequenas cerimônias e eram jogados ao mar, porque eles não podiam deixar... Não, e não podiam porque a contaminação, né, que não sabia do que ele morreu, certamente, ali tinha muita dúvida, e tinha o risco de contaminar, né, o restante da tripulação. E aí eles eram jogados ao mar. Então são histórias muito fortes. São histórias muito fortes que quando a gente começa a ler, né, a gente se depara que de fato eles foram muito heróicos em vir, né? E se eles vieram de terceira classe, como a grande maioria veio, eles já não estavam em condições boas nessa Itália que sofria essa crise econômica toda, né? A grande maioria, eles eram camponeses, que são agricultores, né? E eles vêm para o nosso país com algumas promessas de que aqui se comia carne todo dia. Comia, né? Tendo que caçar, né? Se você entrar na mata. Não, ali tem, você vê ali, tem um javalizinho ali, vai lá, né? Mas aí alguns vêm já com algumas reservas financeiras para comprar terras. Eu sou descendente de 8 famílias italianas, né? Eu fiz a minha árvore genealógica completa. Todos os meus bisavós são italianos, todos. E eu pesquisei, alguns vieram de fato com reservas financeiras para comprar terras e compraram e já viraram agricultores, todos voltados para a cultura do café, né? Mas alguns vieram com a promessa de que aqui teria o apoio financeiro. Algumas famílias conseguiram apoio governamental, mas não foram todas, né? Assim, foi muito... Porque a gente vivia um país de muita incerteza e de muita dificuldade até de comunicação na época, né? Eu pude perceber que o povo italiano é muito unido, né? Será que é por causa dessa fase do sofrimento? A gente teve até uma história aqui falando da festa da polenta, também um pouquinho dessas histórias, né? E eu achei interessante. O que mais me chama a atenção é a união desse povo.
eles têm uma fé, uma crença no que mantém eles unidos, uma força de trabalho fantástica. Pensar que eles chegavam igual Prosperidade, eles derrubaram matas inteiras para construir vilas, para construir casas, né? E, por exemplo, lá em Prosperidade, nós temos uma devoção contínua que perdura até os dias de hoje ao Sagrado Coração. Né, lá e tem as festas anuais, então você vê assim que esse catolicismo, né, de fato de se apegar a Deus e seguir, essa é a vertente que o italiano seguiu para dar conta de conseguir viver nesse Brasil que não tinha nada. Eles vieram, a fé que manteve de pé. A fé que manteve eles de pé. Né? E assim, é muito bonito ver as histórias, porque é um povo de muitos princípios, é um povo de muitos valores, é um povo de muita credibilidade, muito corretos, muito certos, né? Às vezes um pouco turrões, brigões, mas é uma história muito bonita. E aí eu venho trazendo isso tudo nessa exposição, né, histórica, e aí eu entro de fato no setor de rochas, trago essa primeira jazida que a gente já falou aqui e nós estamos comemorando 67 anos do primeiro bloco, né, extraído. E aí eu faço uma grande homenagem a 67 famílias italianas que passaram pelo setor nosso de rochas, algumas estão ainda, outras não, mas que todas promoveram o nosso setor. Obviamente, eu não consigo homenagear todas, né? Mas o objetivo aí foi, de fato, despertar essas famílias, né? Fazer com que os descendentes criem esse pertencimento por essa história. E aí a gente fez uma pesquisa completa, e das 67 famílias eu trouxe nos painéis todos os patriarcas, quando chegaram, em que navio, em que ano. É um projeto lindo, né? E fui agraciada, Anderson, com o presidente do Arquivo Público do nosso estado, Silmar Francisqueto, trazendo pela primeira vez a Cachoeiro o arquivo itinerante. As pessoas podem imprimir o registro das suas famílias dentro da exposição histórica. Maravilha. Então, as pessoas vão poder buscar as informações das suas famílias e ter impresso ali o documento do Arquivo Público Estadual, que foi um presente para mim, né? Que maravilha. Isso tudo até domingo. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Corram, a Camerata da Rocha Ativa também vai estar tocando lá com a gente. A trilha sonora da Camerata Rocha Ativa. Eles então vão aparecer em determinados... Então você sabe que é bom. Eu sei que é bom. Eles estão aparecendo em determinados momentos como efeito surpresa mesmo, e tocando pra gente, né? Músicas italianas, repertório todo italiano. E a gente trouxe ali dentro dessa exposição muitas peças também em rochas, né? Existem outras empresas do nosso setor que apoiaram também esse projeto, então nós estamos ali trabalhando com muitas peças de arte. Então é uma exposição muito rica, muito cultural. Essa exposição ela vai estar também na Jantar do Rocha Ativa? O Jantar do Rocha Ativa desse ano, pelo segundo ano consecutivo, eles me convidaram para estar levando essas informações também para dentro, né, desse jantar, que é uma grande celebração anual, né, do nosso setor. E esse ano ele é temático, em comemoração aos 150 anos, e ele vai ser o Atenas vai se transformar numa grande cantina italiana. Tem já uma série de surpresas programadas. Quem não comprou sua mesa ainda, compre a sua mesa nesse jantar, porque acaba rápido. E assim, a gente vai viver um momento muito importante do nosso setor nessa noite, porque a gente vai celebrar, de fato, né, e honrar a memória desses italianos todos que tanto fizeram para o nosso setor. E eu costumo muito falar que a coragem, a fé e a determinação deles está na identidade do nosso setor de rochas. Então, a gente vai celebrar isso tudo. A Camerata Jovem da Rocha Ativa vai fazer a trilha sonora no jantar, né? Eles estão tocando divinamente bem. Inclusive, eu fico muito feliz porque Eutemar Venturim, Valdeci Viguini, que são os presidentes, e o vice, têm feito um trabalho lindíssimo lá. E hoje a Camerata já está integrada até ao musical Nós Siamo la História, que está em turnê pelo Espírito Santo todo, do maestro Inarley Carletti. O maestro, né, preparou eles. O maestro específico deles é o Adriel. O Adriel também
Adriel Amalho. Adriel também preparou esses meninos e eles estão com um nível musical que é fantástico. Eles estão tocando nessa turnê também, que está circulando o estado todo. Ele é um grande musical, uma peça de teatro cantada, que conta a saga toda italiana, né? Esse sofrimento todo, e depois quando eles chegam, como que eles vão evoluindo. O espetáculo é lindíssimo. E a Rocha Ativa está tocando dentro desse, né, musical e vai estar fazendo um lindo show dentro do jantar desse ano, e a exposição histórica, uma boa parte dela, vai ornamentar o espaço, vai trazer essa referência toda, vai trazer esse conhecimento todo, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? Você falou aí da fé, da coragem, dos valores, da determinação e do espírito festivo, né? Festivo. Falou que tem italiano, tem festa, tem música, tem boa comida, não é? Isso que eu ia falar. E tem comida, né, Ramon? Porque é uma bela polenta. Uma bela polenta. Você falou que já vai ter lá um temático jantar. Tem, é uma cantina italiana. E tudo está sendo preparado lá com muito carinho pela equipe. Você é boa o que na cozinha? Fala qual o seu prato italiano preferido. Ramon, revela pra gente. Que eu cozinho ou que eu aprecio? Que você cozinha. Tá, vamos lá. Eu tenho alguns amigos Como que falam. boa italiana. Aí que tá. Eu tenho alguns amigos que falam que toda mulher que é fera na calculadora HP matemática financeira não sabe cozinhar. E eu sou uma realidade disso, entendeu? Mas aí você pegou pesado. A HP ali, a calculadora HP, tem que fazer curso para entender aquela calculadora. E é muito você é fera nela? Sou. Parabéns. E aí todo mundo fala, quem é fera nisso não sabe cozinhar. Aí eu falei, então tô dentro dessa regra, né? Mas qual o prato preferido? Então vamos mudar então a pergunta. Tem um preferido, aquele que capelete. Capelete. Capelete é bom mesmo. É bom. É bom. Muito bom. É bom. Mas a polenta também, né, gente? A gente que vem mas dessa... eu acho que o capelete é bem cara. É muito bom. Eu já vi as mulheres fazendo aquilo artesanalmente. Faz com uma velocidade. Pega aquele disquinho, né, de massa. Sim. Rapaz, daqui a pouco tem uma mesa, né, de mármore, de pedra. De mármore. Lotada de capelete. O pessoal fica falando assim, você vai em Venda Nova comer polenta? Pelos não italianos, é qualquer né? polenta. Não é qualquer polenta. Não é qualquer polenta. Mas eu vou te revelar um segredo. Eu, como bom mineiro, aprendi o macete, né? Tem uma maneira também de comer o capelete. Fritinho. Aham! Não conheço. Fritinho, tá? Aí você toma com suco, refrigerante, uma cervejinha e pau. Dá pra fritar ele, fica igual um mini pastelzinho. Aham! Experimenta e me fala. Com certeza. E como que sobra tempo para essa mulher que faz e acontece, curso disso, curso daquilo, é feira e administra empresa? Expert em HP. E tem isso também. Aqui eu tenho medo daquela HP, tá? Nem me fala. Então, sobra. Dorme pouco, né? Mas, de fato, tem que ter eu falo que eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Meus pais hoje já não atuam mais na nossa indústria, mas são super parceiros, né? Me ajudam muito com as minhas filhas. Eu tenho pessoas que trabalham na minha casa, que são maravilhosas, da minha mais alta confiança. Dentro da minha indústria, nós temos um time formidável. A gente tem muitos profissionais com 20, 30 anos já de indústria que, de fato, eu não conseguiria alcançar, né, e fazer tanta coisa se eu não fosse apoiada por pessoas que, de fato, fazem diferença na minha vida, né? E eu falo que Deus, ele vai colocando as pessoas certas, né? E a gente vai conseguindo dar esses passos porque a gente está sendo apoiado por pessoas muito boas. E eu sou muito abençoada, Anderson, porque eu falo que Papai do Céu vai abrindo as portas e vai colocando as pessoas no meu caminho e eu vou conseguindo, de fato, avançar. Igual essa exposição histórica desse ano, eu não tinha imaginado ela tão grande como ela está. Ela foi tomando uma proporção que nem eu imaginava, né? E eu fui recebendo grandes presentes. Você vê a vinda do Arquivo Público, a primeira vez que o Arquivo Público vem a Cachoeiro, né? Nós nunca tivemos isso na nossa cidade. Oportunizando então, aí que os visitantes levem impresso.
levem Fantástico. impresso os registros de entrada dos seus familiares, e não só italianos, tá? Mas de qualquer nacionalidade. Isso ajuda na solicitação de cidadania italiana? Sim, né? Creio eu, sim. Que é É o ponto desejo... de partida, na verdade, para quem quer fazer a cidadania, é buscar esses documentos, o registro de entrada. Exatamente. Conhecer quem é a sua raiz. Quem é a sua raiz. Você é típica daquela que sobe a montanha, contempla, que coisa bonita, desce e vai para outra montanha? Sim. Sempre novos desafios. Sempre novos desafios. E sempre, de fato, perguntando a Deus o que ele espera, né? O que ele quer, qual é a minha missão, né? Sempre tentando ter essa Exatamente. sintonia. Você tem essa sintonia de direcionamento. Sim, pedindo a Deus para mostrar o caminho. Eu rezo muito pro meu anjo da guarda também, porque eu falo que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então eu falo, me ajuda aí coordenando. Às vezes eu vou pra rua, já tô atrasado no compromisso, falo, anjo da guarda, arruma a vaga. Eu arrumo a vaga na frente do lugar. E aí eu falo que a gente vai fazendo essa sintonia toda aí, mas de fato, sem Deus... é impossível, Anderson. Eu olho para trás e as pessoas me perguntam como você conseguiu entrar em tantas obras grandes, como você conseguiu suceder seu pai, como você consegue ter 2 filhas e estar tão unidas a elas assim, como que você consegue... Eu falo, Deus, não tem outra explicação. Deus é acordar de manhã, entregar o dia a Ele, é dormir agradecendo o dia a Ele. Né? Eu sou muito devota de Nossa Senhora também. Né? Então, peço muito que ela me cubra com seu manto e me proteja, né? E me direcione também, me ajude a entender para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, né? E sempre buscando o bem, sempre fazer o bem, sempre por trás tem que ter o bem, né? Igual eu falo, nenhuma obra que a Grama-Braz hoje atende, ela é para simplesmente vender a pedra. A gente quer fazer o bem, a gente quer marcar a história fazendo o bem. Qual a definição de sucesso para você hoje? Nossa, difícil, de sucesso. Eu acredito que sucesso é você conseguir ser você mesmo, né? Dentro da realidade que você quer ser, sem de fato fazer comparação, mas entendendo quem você é, igual no meu caso, né? Entendendo a minha descendência, a minha história, podendo viver isso tudo. Né? Porque a gente vive num mundo muito virtual, as pessoas se comparam muito, as pessoas querem ser o que não, né? E buscam... E adoecem por isso. Adoecem por isso e buscam almejar ilusões, né? Então, eu acho que sucesso é hoje você conseguir se encontrar, de fato, em quem você é e conseguir ter uma conexão com Deus que te mostra para onde você tem que ir, qual é o caminho. Isso, para mim, é sucesso. Qualquer um pode ter, né? Todos podem ter, todos. Basta se dedicar. Basta Araciane querer. Pessinha pergunta, inspirada pelo meu amigo aqui, Anderson. O que é a vida? A vida é uma jornada maravilhosa. É um presente de Deus para todos nós, né? E a gente tem que aproveitar cada minuto dela, fazendo bem, plantando aqui coisas boas, promovendo, né? Onde a gente está, para o bem comum. E podendo também desfrutar disso, como você bem disse, os lírios do campo, né? Quando a gente sobe a montanha para observar os lírios do campo, né? Então, e também podendo contemplar essa beleza toda que a gente vive, né? E também eu falo muito que hoje, a gente nessa realidade de muitas facilidades que a gente não se dá conta, né? A gente muitas vezes esquece de agradecer. Então, eu sou muito nesse sentido de agradecer, né? E viver de forma que a gente tenha gratidão por tudo que a gente, né, vive, por tudo que a gente vivencia. Isso é muito importante. Pé no chão, né? Sim. Pé no chão. E às vezes as pessoas deixam de olhar. Você falou da epopeia dos italianos virem para o Brasil, saírem da sua terra, abandonar talvez um sonho que já tinham, né? Ali, sim, abandonar tudo para trás, carregar pouco, porque não podiam carregar muita coisa, não sabia nem o que podia levar, né? E virem para cá trazendo o seu melhor. Sim. Seu trabalho. E eu tenho, seu amor, né? Dentro da exposição, quem visitar, lá no painel de agradecimentos, quando eu finalizo a exposição, eu trago ali alguns insights. Um deles,
Todos os painéis são decorados com as cartas que a minha trisavó recebeu da Itália e que ela guardava num baú, como se fosse um baú de joias. Olha só. E ela recebia as cartas, e eram cartas lindíssimas que prezavam a saudade, o amor à família, a vontade deles se reencontrarem. Então... Sua bisavó, qual é o nome dela? A minha trisavó. Giuseppa Bracceschi. Giuseppa Bracceschi. A esposa do Pietro Scaramuza. A esposa do Pietro Scaramuza. Ela tinha esse baú. Diferente, tá vendo? Mais uma família, né? Bracceschi. Por isso que você faz. Por isso que você falou, são 8 famílias, são 8. Né? No DNA. E aí ela deixa esse baú para o Luigi Scaramuza, que é o meu bisavô, e a esposa dele, a Águida Marabotti, outra italiana. E a Águida guarda esse baú, e esse baú foi passado de geração em geração na nossa família. E eu tive a oportunidade agora de pano de fundo da minha exposição histórica são as cartas dela, né? Como uma homenagem Imagina, a ela. Letra bem desenhada, Sim, aquela caligrafia. As cartas são lindas. Os irmãos escrevendo para ela. São cartas lindíssimas. Puxa, que tá lá na exposição. Tá lá na exposição, tá tudo lá. Araceli, a gente vai ter bis, né? Com certeza, né? Só vocês convidarem. A gente curte aqui. Tem que trazer o senhor Emildo aqui. Tem que trazer o papai. Isso, aí é muita história, Ramon. Tem que trazer o senhor Emildo aqui, pra gente aprender mais um pouquinho do setor. Ramon, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado por você ter lembrado de mim, me chamado para participar dessa entrevista aqui, desse podcast com essa mulher maravilhosa. Sim. Que eu já admiro, já conheci. Então, para mim, foi uma honra. Quando ele falou, opa... Né? E foi uma surpresa maravilhosa encontrar você aqui hoje, né? Bom. Muito obrigado, viu, Araci? Obrigada. Eu gostaria que você, né, reforçasse o convite, né, para a feira, né, que ainda está acontecendo, e também deixasse um recado para nossa audiência, alguma coisa que faltou, né, acrescentar. Fica à vontade, essa câmera aqui. Fica aqui o convite, né, para a FENARC Design, que vai até este domingo no Atenas Hall, das 14 às 22 horas. Né? Venham visitar essa exposição histórica linda que exalta, né, essa força italiana e tudo que eles promoveram no nosso setor de rochas. Fica o convite também para o Jantar do Rocha Ativa, que vai acontecer dia 23 de agosto, né, para que vocês também adquiram, contribuam com esse projeto lindíssimo e venham viver essa noite italiana, nessa grande cantina italiana que está sendo preparada para exaltar os 150 anos da imigração italiana e reforçar que os laços entre Brasil e Itália continuam muito fortes, né? E, por fim, quero agradecer muito o convite, agradecer essa oportunidade, né? E aproveito aqui para deixar um recado para os jovens, né? Que não desistam dos seus sonhos, né? Que acreditem em Deus, que se coloquem na presença dele, né? Peçam orientação a Deus e sigam, porque quando a gente está com Deus, a gente alcança tudo. Muito bom, muito bom. Nossa, eu ficaria mais 2, 3 também. horas. Muita história para a gente aprender, muita coisa bacana. Anderson, né? Eu fiz uma palestra em Mato Grosso do Sul esse ano. Fui convidada para fazer uma palestra. E aí, eu fui pela ABD de Mato Grosso do Sul, que é a Associação Brasileira de Designers, e uma marmorista local, né, que apoia a ABD. E aí eu me preparei para a palestra, mas eles pediram um conteúdo a mais, e aí eu acrescentei esse conteúdo todo. E eu palestrei e eu me perdi no tempo. Eu falei mais de 2 horas. E ninguém se mexeu. E ninguém se mexia, ninguém levantava, Ramon. A palestrante é boa. E aí, a história é boa. Quando eu acabei, que aí a gente foi, de fato, tinha um coquetel depois, e aí a gente foi confraternizar todo mundo. Quando eu consegui pegar, e todo mundo veio querer tirar foto, querer conversar, enfim. Quando eu fui pegar a minha taça de champanhe, que eu fui pedir que horas são, era 00:40, e nós tínhamos começado por volta de umas 7:30 a palestra, eu acabei 9:30, e as pessoas não iam embora. Eu só consegui parar, de fato, 00:40. Então, de fato, a minha amiga que é lá do Mato Grosso, ela fala assim, você tem o poder de hipnotizar, não é possível, você falou 2 horas sem parar e ninguém se mexeu, as pessoas não levantavam, né? Mas é um prazer passar essa história do nosso setor adiante, é um prazer trabalhar com rocha, um produto que a gente acredita muito, que eu sou apaixonada e sei o quanto é sustentável, né? E o quanto traz oportunidade para a nossa cidade. Com certeza, com certeza. Parabéns. Meu amigo.
Plano 7. Obrigado. Dando show. Muito Araciane obrigado. dando show no Plano 7. Gente, É. Não, porque tem a parte do ano que vem, ela precisa mesmo de energético. exatamente. Né? Olha, gente, a gente já ia Traz aí. encerrando, porque a gente entra num papo gostoso, né? Mas nós temos também o brinde da coroa aqui para Ó, nossa convidada. que Ai, lindo. obrigada! Obrigada! Para dar energia para a exposição Com do ano que vem. certeza, com certeza. E é maravilhoso, né? Fala a verdade. Maravilhoso, maravilhoso, uma delícia. Muito bom. Gente, muito obrigado. Boa noite.